Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa aula, então. Comunico, então, que ela está sendo gravada, ok? E vocês fiquem à vontade, a gente vai estar interagindo. Eu vou estar expondo na dinâmica que eu preparei aqui, espero que a gente consiga abranger o assunto na profundidade necessária. Eu acho honestamente que o recurso é o suficiente para a gente fazer a transferência da informação sem prejuízo para vocês. Se houver necessidade de perguntar, fiquem à vontade. Só peço a todos para manter o microfone fechado de todos, para não dar microfonia, nem interferência e eco. E na medida que houver necessidade de alguma pergunta, pode interromper a qualquer momento, né? Basta ligar o microfone e todos participam da pergunta. É evidente que eu vou falar numa forma que dê para todo mundo assimilar, e na medida que o tempo passar, a gente vai avaliando aí a condição de adequação do nosso tempo ao material, ok? Eu vou compartilhar minha área de trabalho com vocês aqui, e a partir dela a gente vai fazendo as projeções e as explicações. Você já consegue ver a minha tela com o PowerPoint? Positivo. Positivo. Ok. Positivo. Ok, vamos lá então. Nós vimos até agora, pessoal, nas nossas aulas, toda a análise de corrente alternada. A gente chama de excitação senoidal, é a corrente alternada. As grandezas elétricas em circuitos 2, nós tratamos o tempo todo em corrente alternada, é uma grandeza fasorial. Então, a gente aprendeu a lidar com a representação no domínio do tempo, aprendemos a notação fasorial e na sequência, nós vamos agora entrar com elementos do circuito e vamos analisar esses elementos do circuito, entendendo o comportamento do resistor, indutor e capacitor quando submetido a uma tensão alternada. Em corrente contínua, a corrente era constante, obviamente, contínua, e o comportamento, você analisava a resposta lá do indutor e do capacitor na forma transitória e permanente. Basicamente, lá vocês viam que em regime permanente, quer dizer, o capacitor, o indutor no circuito elétrico, depois de algum tempo ligado, ele tem um comportamento típico padrão, ou seja, o capacitor se comporta como um circuito aberto em corrente contínua e o indutor como se fosse um circuito fechado. Nós vamos ver que o indutor e o capacitor ele tem um comportamento mais dinâmico, porque agora nós temos um sinal senoidal que varia com a frequência. Ele é um sinal periódico e varia no tempo, conforme as senoides no domínio do tempo que a gente viu em sala de aula. Então, nós vamos analisar aqui em regime estacionário o nosso circuito AC, ou seja, nós vamos entender que o nosso circuito vai estar ligado e vai estar funcionando já desde um período em que ele já passou pela fase transitória, ok? Então, a gente chama isso de regime estacionário. Nós vamos analisar a tensão e corrente e vamos, então, lidar com o fasor. Nós já aprendemos a fazer a notação fasorial. Na última aula, lembra? Nós falamos do conceito de impedância em sala de aula. Impedância, então, é uma grandeza complexa que representa as resistências do meu circuito. Em corrente alternada, é correto falar que as resistências do meu circuito ela recebe um nome mais sofisticado agora, ela recebe o nome de impedância. Impedância é a unidade é ohm, e é lógico, é a divisão da tensão pela corrente. A divisão da tensão pela corrente, pela lei de Ohm, é exatamente a impedância em corrente alternada. E sendo o número fasorial, a notação dele na forma polar, a gente vai fazer operações na forma polar e retangular, como a gente aprendeu em sala de aula também. Então, você percebe que a voltagem ela tem amplitude e tem um ângulo de fase. Nós já aprendemos a transformar no domínio do tempo para a notação fasorial polar, usando o valor eficaz da tensão. Então, a tensão vai, quando a gente transforma do valor do domínio do tempo para o domínio da frequência, que é a notação fasorial, a gente usa a amplitude e o ângulo. E a amplitude da tensão ou da corrente, você usa o valor eficaz, que na última aula, inclusive, eu mostrei toda a formulação para se chegar àquela fórmula do valor eficaz igual ao valor máximo dividido por raiz de 2. Ok? Então, a tensão, olha só, a impedância é o resultado da relação entre a tensão e a corrente. E aí, a notação fasorial, a divisão de um número complexo, tensão por corrente, usando o ângulo, você divide as amplitudes, né, e subtrai os ângulos. Então, você tem a sua impedância.
Ela é um número complexo que você pode representar na forma retangular, pela notação R mais JX. R representa as componentes reais, a componente resistiva do meu circuito, do número complexo. E o X do número complexo, que está na parte imaginária, ela representa as componentes reativas, ou reatâncias do Professor, circuito. Pode falar. só uma dúvida, você já está com o PowerPoint aberto? Já desde o início. Ah, não sei se na minha só está a primeira tela do seu computador aí, com as pastas. Está todo mundo vendo o PowerPoint mudando as telas? Ah, não, a Não, minha negativo tá também, não. legal. Tá na primeira página. Vocês estão com essa tela aí, ó. Mudando agora? Negativo. Negativo, professor. Estamos com as telas da pasta. Vou fechar aqui e compartilhar de novo, só um minuto. Não sei porquê, eu já estou compartilhando o material. Vocês estão enxergando o PowerPoint abrindo? Não. Da mesma forma. Continua na primeira página, do mesmo jeito. Só um minuto que eu estou reconfigurando aqui para ver se tem alguma coisa a ver do meu lado aqui. E agora? Agora sim. Agora sim. Ok. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a projeção. Tá? Porque quando eu projeto aqui, ele muda de tela. Aqui. Só um minuto. Vocês estão vendo a tela com os slides ou só um slide? A tela com os slides. É o segundo slide já, a segunda página. Vocês estão vendo a tela à esquerda com os slides? Sim. Sim. Positivo. Só um minutinho, deixa eu tentar. Agora deu. Porque quando eu clico a apresentação, ele está mudando a apresentação para um segundo de tela, acho que é isso que ele está fazendo, tentando mudar a configuração. O meu caiu numa página da usina. Tá, vou mudar aqui a minha... E agora? Agora, filé. Agora deu. Beleza. Agora o slide completo. Ok. Eu só vou posicionar o slide aqui na posição ideal para a gente startar aqui. Vou abrir o arquivo maior aqui, ok. Ok. Então, chegamos aqui. Então, estávamos nessa tela, eu estava explicando sobre impedância, na verdade, eu estava recapitulando uma espécie de pré-aula aqui online dos assuntos que a gente viu na aula passada, ok? Eu estava falando que impedância é um número complexo, ok? E ele representa as resistências do meu circuito. Então, na notação retangular, a impedância é R mais JX, a gente viu isso em sala de aula. E o R representa as componentes resistivas do meu circuito, ou seja, a parte real do número complexo representa as resistências. E o X da parte imaginária, na notação retangular do número complexo, impedância, ele representa as componentes reativas. As componentes reativas são as impedâncias do capacitor e do indutor, que são elementos reativos.
a gente vai ver aqui a pouco, a gente tem a reatância capacitiva e a reatância indutiva. O resistor tem resistência, o capacitor tem reatância capacitiva, o indutor tem reatância indutiva, que são as impedâncias desses elementos. A parte imaginária do número complexo, então, representa exatamente essas reatâncias. Então, o número complexo impedância, ele é composto por duas partes, as resistências e as reatâncias do circuito. Só que a notação do número complexo favorece você dizer, inclusive, que a parte real do número complexo apresenta exatamente as resistências do circuito. A gente vai ver isso na hora de fazer uma aplicação prática aqui do exercício usando valores. Então, para você converter para a notação fasorial polar, nós já vimos, inclusive, como fazer na calculadora, fizemos exercício em sala. Você pode fazer cálculo direto ou conversão direta para a notação polar do número complexo, ok? Então, como eu disse, nós vamos ver elementos de circuito no que a gente chama de domínio da frequência. O domínio da frequência é quando você converte da notação do domínio do tempo, na forma da senoide, que o gráfico, a função, responde no eixo x, no eixo do tempo. Quando você passa para o domínio da frequência, você pega a amplitude e o ângulo, e você ignora a frequência do sinal. Então, você lida com duas grandezas, né? Amplitude e direção, amplitude e ângulo, amplitude e módulo, ângulo de fase. Então, você, ignorando a frequência, você fala que você está trabalhando no domínio da frequência. É isso que a gente vai ver. A notação fasorial exatamente é isso. Você pega a amplitude e o ângulo, e a frequência, quando você precisa voltar para a frequência, você parte do princípio que você sabe qual é a frequência que está o seu circuito, né? Então, você passa a lidar na notação fasorial. Então, olha só, sabendo que o número complexo, como a gente viu em sala, e agora já entrando os elementos do circuito, a gente, então, vai lidar o tempo todo, o nosso propósito é analisar o resistor, o indutor e o capacitor como um elemento de circuito, e nós vamos buscar converter os elementos de circuito em impedância. Vamos converter o elemento R, resistência, numa impedância. Nós vamos converter o capacitor, a capacitância, numa impedância. Nesse caso, uma reatância indutiva, capacitiva. E o indutor, nós vamos convertê-lo numa reatância indutiva. Ou seja, nós vamos converter elementos de circuito no domínio do tempo, no domínio da frequência, lidando com a impedância. Vamos converter os elementos para impedâncias complexas. Eu vou falar a teoria de como se faz, depois a gente vai fazer um exercício, vai ficar muito mais claro, mas vamos entender toda essa teorização, porque uma vez entendido esse princípio, a gente fica mais à vontade para entender depois a notação fasorial de lidar com elementos de circuito no domínio da frequência. Então, a gente pode dizer o seguinte, o resistor, como elemento passivo do circuito, quando você aplica uma tensão sobre ele, você vai fazer circular uma corrente. Imagina que você tem aqui uma fonte alimentando esse resistor, e ao ligar a fonte, obviamente, aplica uma tensão, vai circular uma corrente por esse resistor. Essa tensão que está aplicada sobre o resistor, essa voltagem, ela é igual ao valor máximo vezes seno de ômega-t mais um ângulo de fase. Nós já aprendemos essa notação em sala de aula, que é a notação no domínio do tempo. E a corrente que vai circular por esse resistor vai ser a tensão dividida pela resistência, não é isso? Então, a tensão é o quê? É o E máximo seno de ômega-t mais φ, mais um ângulo de fase, dividido pela resistência. Então, a amplitude da corrente é tensão sobre resistência. Já que a gente está falando de valores genéricos, não estou falando de valores numéricos aqui. Então, o que nós queremos é converter essa notação no domínio do tempo para a notação de fasores. Quando eu converto, então, a tensão para fasor, eu pego a amplitude e o ângulo de fase. Lembrando que a amplitude nós vamos usar sempre o valor eficaz da tensão. Então, seria o E máximo aqui dividido por raiz de 2, ok? Então, na notação fasorial, eu vou, ao invés de escrever dessa forma no domínio do tempo, eu vou escrever com amplitude e o ângulo de fase, sendo a amplitude o valor eficaz da grandeza. Da mesma forma, a corrente, transformando essa grandeza aqui. E quando eu movimento o mouse, vocês conseguem ver o mouse movimentando, correto? Correto. Sim. Positivo. Okay. Só para saber. Ok. Então, olha só, a corrente da mesma forma, eu vou converter a corrente do domínio do tempo, vou convertê-la na notação fasorial. Corrente, então, sempre usando letras maiúsculas, está vendo aqui no domínio do tempo, letras minúsculas. Na notação fasorial, letras maiúsculas. A corrente, então, é igual ao valor máximo, aqui tem que lembrar que essa amplitude aqui, né, E sobre R, vai ser o valor eficaz disso aqui. Aqui, vamos supor que seja 10 volts dividido por 5 ohms, vai dar 2 amperes de amplitude aqui. Ao converter para cá, vai ser 2 amperes dividido por raiz de 2, não é isso?
e o ângulo de fase da corrente. Então, para representar a tensão e a corrente, tudo bem, já aprendemos a fazer a conversão usando a notação fasorial. Quando eu quiser, então, agora um resistor no domínio do tempo, eu quero transformar no domínio da frequência, eu vou tratá-lo simplesmente como uma impedância complexa. E aí, ao converter esse resistor para uma impedância complexa, eu vou ter a notação de tal forma que, como o número complexo, ele é simplesmente um R. Ou seja, eu vou falar que a minha impedância complexa resistor, ele é um R na notação fasorial polar e simplesmente um R na notação fasorial retangular também. Ele é um R. Minha impedância ZR vai ser um R. Por enquanto, isso basta. A gente vai ver mais detalhe e vai fazendo sentido na medida que a gente evoluir com o tempo. Então, olha só. No domínio do tempo, graficamente, a gente fala que a tensão e a corrente, elas têm o mesmo ângulo de fase. Percebe aqui? Ó, as duas têm o mesmo ângulo de fase. Então, elas começam no mesmo instante. Quando elas começam no mesmo instante, vamos supor que aqui fosse 100 seno de ômega t mais 30. E aqui 10 seno de ômega t mais 30. Então, as duas têm o mesmo ângulo de fase. Você percebe que elas começam no mesmo ponto, obviamente, porque é o mesmo ângulo de fase. Quando isso acontece exatamente porque no elemento resistivo, quando eu aplico uma tensão num resistor puro, um circuito puramente resistivo, a corrente que vai circular pelo resistor, pelo circuito, ela tem o mesmo ângulo de fase da tensão, ou seja, o meu resistor ele não altera o ângulo de fase da corrente. Eu apliquei uma tensão e circulou a corrente no resistor. Quando eu vejo que o ângulo de fase da corrente é o mesmo ângulo de fase da tensão, eu digo que o resistor ele não altera o ângulo de fase da corrente. Então, a corrente fica com o mesmo ângulo de fase da tensão. Então, olhando pelo gráfico, a gente percebe que as duas têm o mesmo ângulo de fase. Quando isso acontece, a gente fala que as duas grandezas estão em fase, porque elas têm o mesmo ângulo de fase, ou seja, elas começam no mesmo ponto, dá o pico no mesmo instante, passa por zero no mesmo instante, dá o pico negativo no mesmo instante e volta a zero no mesmo instante. A gente diz que elas estão em fase. O ângulo de defasamento entre elas é zero. Ou seja, não há defasamento entre a tensão e a corrente. Então, as duas têm o mesmo ângulo de fase. Quando eu passo para a notação fasorial, eu também posso representar no plano complexo. E aí, pegando a amplitude da tensão e da corrente, com o mesmo ângulo, está representado aqui, ó. Ângulo positivo, lembra, para representar no plano complexo, usando o eixo real como referência de 0 grau, no sentido anti-horário, eu represento ângulos positivos. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode intuir que tem mais ou menos 45 graus. É como se eu estivesse dizendo que, por intuição aqui, obviamente, que é um ângulo de 45 graus positivo. Para intuição, o valor, porque positivo de fato é, né? 45 graus. Aqui, pela lógica aqui da representação. Então, você percebe que tanto a tensão quanto a corrente, os dois fasores estão sobrepostos aqui, ó, são exatamente o mesmo ângulo de fase. Então, a gente fala que as duas, provando a mesma coisa que a gente viu no domínio do tempo. Os dois estão em fase, eles estão com o mesmo ângulo de fase. Então, a gente diz que o resistor, como elemento de circuito em corrente alternada, o resistor não altera o ângulo de fase da corrente. Ela tem o mesmo ângulo de fase da tensão que gerou a corrente. Isso parece óbvio, mas quando a gente analisar daqui a pouco o resistor, o indutor e o capacitor, vocês vão se dar conta que o indutor e o capacitor eles alteram o ângulo de fase da corrente. O resistor não. A gente vai ver isso na sequência. Então, a gente fala simplesmente que o resistor não altera o ângulo de fase da corrente. A impedância complexa, então, é uma resistência. Está aqui o nosso circuitinho. Quando eu aplico uma tensão, vai circular uma corrente, né? E o resultado dessa tensão aqui é a queda de tensão. Em cima do resistor vai ter uma queda de tensão que é igual a RVZ. Mas aqui, olha só, a impedância complexa eu represento assim, ó. É como se eu escrevesse aqui, ó, R mais JX. Por quê? Um resistor puro, ele não tem parte reativa. Ele só tem a parte positiva, a parte real. Então, isso aqui, olha só, ZR é um número complexo que só tem a parte real. É como se eu escrevesse assim, ó, voltando rapidamente aqui, ó. É como se eu escrevesse assim, ó, aquela impedância ZR é igual a R mais J0. Mas eu não preciso escrever J0 quando a parte imaginária é zero, mas está subentendido lá que é zero, R mais J0. Então, a notação retangular do número complexo impedância resistiva, um resistor puro, ele é um número complexo ZR, impedância complexa do resistor, que só tem a parte real, que representa exatamente a resistência. O resistor não tem reatância, então a parte imaginária dele é zero.
É como se eu escondesse isso daqui e falasse que meu Z é igual a R, é o que está falando lá. Então, meu Z é igual a R, na notação retangular, como se fosse R de forma completa e clara, seria R mais J0. Quando a parte imaginária é zero, você não precisa representar, ok? E convertendo para a forma retangular polar, desculpa, da forma retangular para a forma polar, a representação é R com um ângulo zero. Se você quiser fazer o teste, basta pegar ali, ó, se ali é R mais J0, é só falar assim, ó, para achar a amplitude, é igual para achar o ângulo, a amplitude, basta você fazer a soma do quadrado dos catetos. Ou seja, R mais zero, R, raiz quadrada de R ao quadrado mais zero ao quadrado, você acha a amplitude, vai dar o próprio R. Então, a amplitude aqui, ó, tem do número complexo, é o próprio R. O ângulo zero, porque é exatamente a tangente de zero sobre o resistor. Tangente de zero sobre o resistor vai dar zero. Então, a notação polar de um resistor, na forma polar do resistor, ele é uma impedância complexa que eu represento com o próprio valor do resistor com um ângulo zero. E a unidade é ohm, porque a unidade de impedância é ohms. Então, é isso que a gente precisa, por enquanto, memorizar. O meu resistor, no domínio do tempo, ele é representado assim como um elemento discreto. Mas no domínio da frequência, eu vou representá-lo como, está vendo esse lado todo aqui, está no domínio da frequência. Tanto na forma matemática, na notação gráfica, quanto no circuito elétrico. Quando eu represento, então, o meu resistor num plano complexo, num circuito, transformando tudo para um número complexo, para um número fasorial, está vendo? A minha tensão agora é uma tensão com valor maiúsculo, é aquela tensão que eu determinei aqui em cima. A corrente é essa corrente, letra maiúscula, e a minha impedância agora está até que representada por um dipolozinho, por uma caixinha, um dipolo, mostrando que o resistor, no domínio do tempo, quando eu passo para o domínio da frequência, ele é uma impedância complexa R, representado por aqui, ó, na forma de uma resistência, na forma retangular, ou se eu quisesse, poderia escrever aqui, ó, ZR é igual a R com ângulo 0 grau, na notação polar. São duas notações para falar a mesma coisa, na forma retangular e na forma polar. Tá ok até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá ok. Então vamos para frente. Desculpa. Ok, vimos o resistor por hora, então a gente precisa saber isso. Em resumo, eu resumiria esse slide em duas linhas. Que o resistor não altera o ângulo de fase da corrente, então a tensão e a corrente estão em fase. Graficamente a gente pode ver aqui que estão em fase. E a notação dele no plano complexo, ele é uma impedância complexa ZR, um resistor, impedância resistiva, que só tem a parte real, ou seja, ele é o próprio resistor, na forma retangular ou na forma polar, se eu quiser representar. Vamos falar do indutor. O indutor, então nós vamos falar do resistor, do indutor e do capacitor. Depois nós vamos colocar esses elementos no circuito e ver como é que vai funcionar. Em corrente alternada, obviamente. O indutor é o seguinte, ele, como dispositivo, o indutor é um dispositivo de dois terminais, composto de um fio condutor enrolado em espiral. Então, se você pegar um fio de cobre, um fio condutor, e girar na forma de uma espiral, você tem tipo uma mola, você tem uma espiral, você tem uma bobina. Para nós aqui, a gente pode falar bobina ou indutor. O nome técnico é indutor. É comum eletricista, enfim, nós, de uma forma geral, a gente chamar de bobina. A bobina, para nós, é um indutor. Então, olha só, o indutor é isso aqui, ó, é um fio enrolado na forma de uma espiral. Quando você faz isso, quando ele é puramente fio, ele não tem indutância, ele só tem uma resistência muito infinitamente pequena, mas ele é um fio condutor com uma resistência muito baixa. Quando você pega esse fio e enrola na forma de uma espiral, você criou um indutor. E ele vai adquirir uma propriedade adicional, porque além de ter uma resistência praticamente zero, nós vamos tratar aqui como indutor ideal, inclusive, o tempo todo, sem resistência do fio de cobre, mas ele vai apresentar agora uma característica que a gente vai chamar de indutância. Então, olha só o que acontece. Vamos entender o indutor. Então, está aqui o nosso circuito, uma fonte de tensão aplicando, uma tensão alternada, e vai fazer circular uma corrente por ele. O que vai acontecer? A corrente, quando ela flui pelo indutor, ela vai induzir um fluxo magnético nesse indutor. Ou seja, quando você vai circular, passar a corrente pelo indutor, na medida que a corrente vai circulando, vamos pensar aqui em câmera lenta, na medida que a corrente vai circulando pelo indutor, em cada bobina ele vai criando um campo magnético no entorno dessa bobina. E na medida que ele vai criando um campo magnético, passando pelas bobinas e criando um campo magnético, a bobina vai autoinduzir uma força eletromotriz nos terminais dessa bobina.
Então, na medida que a corrente vai passando e criando campo magnético, a bobina vai criando também uma oposição à passagem da corrente. É o princípio da lei de Lenz, que fala assim, que o sentido da força contra a eletromotriz é tal que ela se opõe à causa que a criou. A causa que criou a força contra a eletromotriz é a corrente. Então, na medida que você passa a corrente, a bobina cria uma força contra a eletromotriz nos terminais da bobina do indutor, que tende a opor a passagem, a dificultar a passagem de corrente. Então, de tal forma que, na medida que a corrente passa pelo indutor, ele vai criando laços de fluxo magnético e vai autoinduzindo no indutor uma força contra a eletromotriz que tende a causar uma oposição. Então, essa oposição à passagem da corrente vai criar um efeito que é o seguinte: a corrente não passa pelo indutor impunemente. Essa resistência, essa oposição à passagem da corrente é a indutância que a gente usa a letra L para representar. A gente vai usar a letra L e a unidade vai ser o Henry. A gente vai ver aqui embaixo que L é a indutância. A gente pode falar em Weber bar por ampere, ou Weber ampere, ou Henry, que é mais comum na engenharia elétrica. O Weber ampere, às vezes, é usado muito na física. Na engenharia elétrica, a gente fala de Henry, que é a unidade de indutância. Então, a indutância é exatamente essa característica de criar fluxo e laços magnéticos. É o campo eletromagnético que o indutor vai criar, pelo efeito da passagem de corrente. Mas a corrente, ao passar por ele e criar esse fluxo, o indutor cria uma oposição à passagem de corrente. Então, olha só, uma bobina com N espiras, ela vai ter um fluxo total que vai ser o enlace total do fluxo determinado pelo número de espiras e pelo enlace do fluxo determinado por essa letra φ aqui, ó. No indutor ideal, o enlace desse fluxo criado, ele é diretamente proporcional à corrente. Então, ao invés de lidar pelo número de espira e pelo fluxo do enlace total magnético, a gente usa a indutância e a corrente para lidar aqui, de tal forma que a gente fala o seguinte, que esse enlace do fluxo, esse lambda, essa letra grega lambda, que representa o enlace desse fluxo, do fluxo magnético, ela é produto da indutância vezes a corrente que passa pelo indutor. Ou seja, a indutância ela é diretamente proporcional à corrente que passa pelo indutor. Ou seja, o fluxo magnético, o enlace do fluxo criado, esse campo eletromagnético, ele é diretamente proporcional à passagem de corrente. Para que tenha fluxo, tem que ter corrente passando por ele. Essa que é a verdade. Então, essa constante de proporcionalidade L aqui é exatamente a indutância do meu indutor. Quando você vai na loja elétrica comprar um resistor, você pede, eu quero um resistor de 10 ohms. É a resistência do resistor. Quando você vai comprar um indutor, você não fala pela resistência do indutor, você fala assim, eu quero um indutor de tantos henries, 10 milihenries, 100 milihenries, 1 henry, é a unidade de indutância. Ela representa exatamente toda a construção física, por isso que foi convertido na engenharia elétrica, em vez de fazer uma notação de física, a gente está fazendo uma notação aqui de valores elétricos, porque a indutância está ligada à característica de fabricação do indutor, ao tamanho, a bitola do fio, a condição de empacotamento, o material ferromagnético do núcleo, enfim. Isso tudo está amarrado no parâmetro indutância. E o enlace vai depender da corrente que passa, e a corrente é a gente que determina. Mas é lógico, dentro das limitações físicas, obviamente, do indutor. Mas, ou seja, o L você não lida com ele, você não muda, ele é físico, ele é constante. Mas o enlace, a intensidade do campo magnético depende da corrente. É isso que essa fórmula está falando. Mas olha só, trazendo para o nosso conceito de engenharia aqui, ele fala o seguinte: a lei da indução magnética fala o seguinte, que a tensão nos terminais de um indutor, ela é igual à taxa da variação no tempo do fluxo magnético. Então, a fórmula seria isso aqui. Se você variar esse fluxo, tem um fluxo magnético aqui. Imagina isso aqui, um enlace de espiras aqui, de contorno, de linhas de fluxo em torno dessa bobina, fechando o norte-sul aqui, ó, fazendo como se fosse um ímã. Se você variar esse fluxo, a tensão nos terminais do indutor vai mudar. Mas como é que você varia o fluxo? Vai variando, para nós aqui, o fluxo vai variando exatamente a corrente. Então, olha só, a gente vai converter essa fórmula para o seguinte: a derivada do fluxo no tempo, a gente vai falar o seguinte, que é a derivada de L, derivada da corrente, vezes dt. A gente tira o L da derivada, porque ele fica fora aqui, ele é uma constante. Então, a gente fala o seguinte, que a tensão elétrica nos terminais de um indutor, quando eu estou passando uma corrente por ele, ela é diretamente proporcional, e essa constante proporcional é a indutância, vezes a taxa de variação da corrente no tempo. O que quer dizer o d e dt? d e dt é a derivada da corrente no tempo. Então, olha só, se a corrente for constante, imagina que a corrente é 10 ampere constante, uma bateria alimentando um indutor, corrente constante. Uma derivada de uma constante é o quê? É zero.
Então, derivada da constante é zero, derivada da corrente é zero. Então, L vezes zero é zero, ou seja, a voltagem nos terminais do indutor é zero. Por isso que a gente fala que o indutor em corrente contínua ele não cria fluxo magnético, porque a corrente é contínua. Para que haja fluxo, você tem que ter corrente variável. E é o nosso caso aqui em circuitos 2. Circuitos 2, a minha corrente aqui, ó, a minha corrente I, ela é uma senoide, ela oscila, zero, valor máximo positivo, passa por zero, valor máximo negativo. Então, em função da frequência, ela está o tempo todo variando no tempo. Então, aqui, naturalmente, eu tenho uma corrente variável aqui, que naturalmente é oscilante, variável. Então, eu vou ter tensão no meu indutor a todo instante, vai depender só da frequência do sinal. Então, olha só o que está falando aqui. Se a corrente é constante, a tensão nos terminais do indutor é zero. Por isso que a gente fala lá em corrente contínua, que o indutor em corrente constante, ele funciona como se fosse um curto-circuito. Por quê? Eu falo o seguinte, se esse indutor está com, estou aplicando a tensão contínua aqui, ó, passado o regime transitório de energização do indutor, assim que passa alguns milissegundos, o indutor já está magnetizado, ele criou aqui uma força contra a eletromotriz instantânea, de tal forma que a tensão nos terminais dele aqui, ó, é zero. Se é zero, concorda que a tensão zero é como se fosse um curto-circuito? Zero é a mesma coisa que um curto-circuito. Um curto-circuito, a tensão é zero e você tem corrente. E no indutor é a mesma coisa. Em corrente contínua, eu posso substituir como por um fio contínuo aqui, ó, como se fosse um fio contínuo. Porque a tensão é zero, mas está passando corrente por ele. Está passando corrente pelo indutor, uma corrente constante, mas não está tendo variação no tempo. É uma constante no tempo. Então, em corrente contínua, a gente fala que o indutor se comporta como um curto-circuito. Mas para nós aqui em corrente alternada, olha só, quanto maior a variação de corrente, maior será a tensão que aparecerá nos terminais do indutor. Então, se você tiver variação de corrente, DI aqui é derivada no tempo, variando no tempo, você vai ter uma tensão nos terminais do indutor. Então, o meu indutor ele depende da variação de corrente. Mas o que varia na corrente? A gente vai ver, no caso nosso aqui, que basicamente nós vamos variar a frequência da corrente. Porque ela pode ser constante em amplitude ou variar a corrente. Né? Lembra que aqui, ó, eu posso pegar a corrente, o ômega, a frequência está aqui dentro do ômega. Se eu variar a frequência da tensão, eu vario a frequência da corrente. Né? Então, quando eu variar a frequência da corrente, a gente vai ver que o indutor vai variar o valor. Essa característica do indutor de apresentar uma oposição à passagem de corrente, a gente chama de reatância. Reatância é indutiva, no caso do indutor. O resistor não tem reatância, ele tem resistência. O indutor ideal, ele não tem resistência. A resistência dele é zero, apesar de a gente saber que o fio de cobre tem 1 miliohms ali de resistência. Mas nós aqui vamos adotar o indutor ideal, vamos assumir que ele é supercondutor, ele não tem nenhuma resistência, mas ele tem uma reatância. Essa oposição à passagem de corrente é a reatância indutiva. E a reatância indutiva no indutor é o ômega nosso vezes o L. Vocês devem lembrar, não sei quem fez curso técnico vai lembrar do conceito de que a reatância indutiva é o 2πfL, é o ômega L. O ômega é 2π vezes F. E aí, sendo ômega L, é 2π vezes F vezes L. Então, quando eu falar assim, qual é a reatância do indutor? A reatância do indutor é o ômega L. É 2πf vezes L. L é constante, é dado do circuito. O 2π é constante. Então, você percebe que 2πfL depende somente da frequência. Se a frequência variar, eu vario a reatância do meu circuito. Então, imagina a fórmula. XL é igual a 2πfL. Está tudo no numerador. Diretamente proporcional. Se a minha corrente aumenta, se a minha frequência da corrente aumenta, a minha reatância aumenta proporcionalmente. Então, o indutor ele reage assim, ó. Quanto mais você variar a frequência da corrente, mais ele cria oposição à passagem da corrente. Ele é tinhoso, ele é teimoso, eu gosto de brincar assim. O indutor, quanto maior for a variação da frequência, quanto mais alta for a frequência, maior será a oposição que o indutor vai fazer a passagem da corrente. Você pode falar assim, Moraes, então se eu colocar uma frequência infinitamente grande, alta, o indutor vai funcionar como se fosse uma resistência infinita. É verdade. Se você colocar uma frequência infinitamente alta, ele vai funcionar como se fosse uma frequência infinitamente alta, ele vai criar uma oposição infinita à passagem de corrente no meu indutor. Então, ele é diretamente proporcional, o valor da reatância, da oposição à passagem de corrente, é diretamente proporcional à frequência. A gente vai até fazer um exercício depois que a gente vai variar a frequência e ver o que vai acontecer. Mas por hora, ok. Nós sabemos que o resistor ele é um elemento passivo, que só tem resistência, e quando eu passo uma corrente pelo resistor, aplicando uma tensão,
o ângulo da corrente que está passando, ela não altera, ela tem o mesmo ângulo da tensão. Quando a gente fala que a tensão e a corrente estão em fase, tem o mesmo ângulo de fase. O indutor não. Quando você aplica a tensão e circula a corrente, essa oposição à passagem da corrente, ela causa um atraso da corrente em relação à tensão. De tal forma que, nós vamos ver isso aqui no gráfico na sequência, olha só o indutor aqui, ó. Vou repassar a fórmula a partir do início, depois vou falar do gráfico, recuperando esse tema do atraso. Olha só, estou com o indutor, estou aplicando a tensão, vai circular uma corrente. Então, imagine que tem um circuitinho aqui alimentando, aplicando a tensão e circulando a corrente. Essa corrente é igual ao valor máximo seno de ômega t mais φ. Então, olha só, como a gente sabe que a tensão nos terminais do indutor é igual a L, D e dt, ou seja, é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente no tempo, então, se eu pegar essa corrente aqui, ó, e derivar, aplicar ela aqui, ó, eu vou chegar a essa fórmula aqui, ó. Estou derivando, então, vai ficar L, está aqui o L. Quando eu derivar essa corrente, vai ficar ômega, vezes esse ômega sai aqui, quando eu derivo, ele sai da expressão do seno, vai ficar ômega, está aqui, e a integral, a derivada do seno é cosseno, tá vendo? Então vai ficar ômega i máximo cosseno de ômega t mais φ. Então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente calculei essa expressão aqui, ó. Eu peguei a tensão, a fórmula de tensão, L, D e dt, e peguei a corrente e trouxe para aqui. Eu estou derivando a corrente no tempo. Então, a cotensão vai ser o quê? Ômega LI, a amplitude dela vai ser o resultado disso aqui, vezes cosseno de ômega t mais φ. Para converter isso aqui para seno, para eu comparar com a corrente, porque a minha corrente está escrita como seno. Quando eu quero comparar com outra grandeza, é interessante que matematicamente você converta ela para a mesma função. Então, quando eu pego essa tensão e converto para seno, o seno nada mais é do que, o cosseno nada mais é do que um seno com 90 graus adiantado. Se vocês pegarem as relações trigonométricas, vocês vão ver isso. Então, quando eu pego essa expressão aqui, ó, de tensão, como um cosseno, e converto ela para seno, eu mantenho a minha amplitude, está aqui, ômega LI, ômega vezes L vezes I máximo. E agora, então, eu escrevo o seno e coloco o mesmo ângulo, o mesmo argumento da minha função cosseno, só que agora acrescentando 90 graus. Por quê? Quando eu converto cosseno para seno, eu tenho que adiantar, escrevê-lo adiantado 90 graus, porque o seno nada mais é do que um cosseno com atraso de 90 graus. Quando eu converto cosseno para um seno, eu tenho que somar 90 graus ao seno. É isso que a gente fez aqui. Por quê? Porque eu quero comparar a corrente em seno com a tensão como seno também, sendo uma função seno. Ok até aqui? Então, olha só. Nosso propósito é converter elementos de circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência. A gente viu isso com o resistor, a gente vai fazer também com o indutor. A corrente, convertendo a corrente para o domínio da frequência, eu pego a amplitude dela, só que vai ser o valor eficaz, e pego o ângulo, está aqui. Então, a corrente é o valor de amplitude com ângulo. A tensão da mesma forma. Vou pegar agora a fórmula convertida aqui, vou pegar a amplitude, que é ômega L vezes IN, e o ângulo vai ser θ, é um ângulo φ mais 90 graus, está aqui. Então, eu peguei a amplitude e o ângulo da tensão, peguei a amplitude e o ângulo da corrente, escrevi a tensão e a corrente como um número complexo, ok? Na forma polar. A impedância é o quê? A impedância é a tensão sobre a corrente. Então, eu vou dividir aqui a tensão dividido pela corrente. Estou dividindo esse valor por isso aqui, ó. Quando eu faço essa divisão, vocês percebem aí que tem uma... desculpa, tem uma... Deixa eu voltar, porque eu pulei uma tela. Vai ter... Meu mouse agarrou aqui. Vai ter... vou fazer essa divisão. Quando eu faço a divisão, aqui eu posso eliminar o IM, tá vendo? Eu corto o IM com IM. Corto o φ com o φ. Então, vai sobrar o quê? Ômega L com um ângulo de 90 graus. Então, olha só. Eu estou falando que a minha impedância ZL é igual a ômega L com um ângulo de 90 graus positivo. Essa é a notação polar da minha impedância complexa. Ou seja, eu converti meu indutor numa impedância complexa. E ao converter numa impedância complexa, eu vou representá-lo não como um L no domínio do tempo. Como domínio da frequência, eu vou colocar o desenho aqui embaixo. Como domínio da frequência, eu vou representá-lo como uma impedância complexa, que é exatamente o ômega L com um ângulo de 90 graus. Eu vou explicar o XL. Olha só, quando eu passei para a forma retangular, eu converto essa fórmula aqui para retangular, eu vou chegar no XL. Por quê? Para nós aqui na engenharia elétrica, o ômega L, lembra que eu falei que o XL é 2πfL? 2πf é o ômega. Então eu falo o seguinte, que a minha reatância indutiva é ômega L. Uma forma de escrever, ou eu posso chamar isso aqui de XL. Porque para nós na engenharia elétrica, XL, que é a reatância indutiva, é igual a ômega L.
Então, se você falar que o ômega é igual a 2 vezes π vezes f, que a gente aprendeu isso em sala de aula, eu posso falar que o meu xl é igual a 2πfl. Ou posso falar simplesmente que é igual a ômega L. O ômega L é exatamente a amplitude do meu número complexo. Na forma retangular, quando eu pego isso daqui e converto para achar a forma retangular, é amplitude vezes cosseno mais j amplitude vezes o seno. Quando eu pego amplitude vezes cosseno, para achar a parte real do número complexo, a amplitude cosseno de 90 é zero. Então, a parte real do número complexo fica zerado. A parte imaginária, que é a amplitude vezes o seno, vai dar 1. Então, seno de 90 é 1. Nesse caso, vai sobrar somente o j ômega L. Então, quando eu converto para a forma retangular, eu tenho j ômega L, que é somente a parte imaginária do número complexo. Lembra que o resistor só tinha a parte real, não tinha a parte imaginária. O indutor ele só tem a parte imaginária. Nesse caso, a componente que acompanha a parte imaginária, o J aqui, né, que acompanha o J, é o ômega L, que para nós aqui nós vamos lidar com o XL, porque o XL é a conversão do ômega L para XL, que é a mesma coisa. Ômega L é igual a 2πfL. 2πfL é exatamente o conceito da reatância indutiva que eu falei agora há pouco. Então, a gente vai aprender a representar dessa forma aqui, ó. Na forma polar, é 0 mais JXL, ou seja, R mais JXL. É o J positivo. Como a parte real é 0, eu não preciso ficar escrevendo. Assim como no resistor eu tinha a parte imaginária 0, R mais J0, eu não representava, aqui eu tenho a parte real 0, R mais JX. Nesse caso, eu não preciso escrever R como 0. Eu falo simplesmente que a minha impedância complexa, ZL, é um JXL. O XL, o X aqui, exatamente a minha reatância indutiva do meu circuito, que é igual a 2πfL. Na forma polar, é como a gente acabou de ver aqui, é o XL com ângulo de 90 graus. Okay? Então, olha só, o que a gente está aprendendo? Nós estamos aprendendo a converter um circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência, escrevendo fasores. A tensão vai virar um fasor, a corrente vai virar um fasor e a impedância também vai virar um fasor. Por que isso? Porque é muito mais fácil você analisar circuito nessa notação, porque você está lidando com resistências, com impedância. Fazer operações dessa forma no domínio do tempo fica muita expressão matemática, um raciocínio longo e confuso. Na engenharia elétrica é muito comum usar essa notação fasorial exatamente pela simplicidade de converter elementos de circuito em impedâncias complexas. Então, olha só, a reatância indutiva é o nosso XL. Ele vai representar a oposição que o indutor oferece à passagem de corrente. Essa oposição é que fez essa corrente defasar da tensão de 90 graus. Então, olha só no gráfico aqui, ó. Eu tinha uma corrente com um ângulo φ qualquer aqui positivo, está vendo? Representado aqui, ó, minha corrente no gráfico do domínio do tempo tem um ângulo φ qualquer aqui, positivo, genericamente chamado de φ. E a tensão, olha só, a tensão tem um ângulo de fase de φ mais θ, φ mais 90. O φ é o mesmo ângulo da corrente, está vendo? Só que ele ainda tem um 90 graus de adianto aqui, ó, adiantado. Então, o ângulo da minha tensão é o ângulo da corrente mais 90 graus. Então, qual que é o ângulo da tensão? É o ângulo da corrente mais 90 graus. Você percebe que ele está aqui, ó, exatamente no pico aqui, está defasado 90 graus. Ou seja, o indutor ideal, ele atrasa a corrente em relação à tensão de 90 graus por efeito de natureza dele. Circuito indutivo, puramente indutivo, o valor da corrente vai estar atrasado 90 graus em relação à tensão. No resistor, vocês lembram, eu falei que não era óbvio, no resistor, eu volto aqui rapidinho no gráfico, aqui, ó. No resistor, a tensão está em fase, porque o ângulo de fase da tensão e da corrente são iguais, ou seja, o resistor ele não altera o ângulo de fase da corrente. Já no indutor, a gente viu que pelo efeito da reatância indutiva, natural, de natureza dele, ele cria um defasamento, que a gente viu aqui exatamente pela derivada. É como se eu falasse que o indutor ele é uma derivada da corrente. Exatamente, o indutor é uma derivada da corrente. Quando você passa uma corrente por ele deriva a corrente, de tal forma que ele transforma ela num ângulo, ele atrasa a corrente em 90 graus, em relação à tensão. Está representado aqui, ó, no gráfico. Então, a tensão está adiantada em relação à corrente de 90 graus. É mais comum a gente fixar a corrente e falar que no resistor, a corrente está em fase com a tensão. No indutor, a corrente está atrasada, está defasada em atraso, está atrasada 90 graus em relação à tensão. Isso no indutor ideal, indutor puro.
Então, no circuito indutivo puro, a corrente fatalmente vai estar 90 graus atrasada em relação à tensão. Olhando no plano complexo, a gente consegue perceber também que a corrente tem um ângulo φ ou θ qualquer, e a tensão tem um ângulo φ mais 90 graus. Ou seja, a defasagem entre a tensão e a corrente é de 90 graus. A gente pode ver no plano complexo ou pode ver aqui no domínio do tempo também. Então, olha só, resumindo a história, esse slide em duas linhas. O resistor nós resumimos em duas linhas, que ele não atrasa a corrente em relação à tensão, ou seja, a corrente e a tensão estão em fase, e ele é uma impedância complexa, representado simplesmente pela letra R, pelo valor da resistência, na forma retangular, e o valor da resistência com ângulo zero, essa é a notação científica para o resistor na forma polar. O indutor, conclusão em duas linhas, ele atrasa a corrente em relação à tensão em 90 graus, e ele é uma impedância complexa, cuja forma retangular só é representada pela parte imaginária do número complexo, que é a minha reatância indutiva. Minha reatância indutiva é a minha parte imaginária. Então, para calcular a reatância indutiva, se você tem o valor, reatância indutiva é 2πfL. Então, 2 é constante, π é constante, F é a frequência que você tem que ter informação do circuito, e o L é constante, que é a indutância do circuito. Então, 2πfL é o meu XL, é a reatância do meu circuito. Na notação retangular, na notação polar. Só que ao representar o desenho, aqui no domínio do tempo e aqui no domínio da frequência, representa assim, o V, um V fasor, que a gente vai representar, o I fasor, e a impedância fasorial também, que é o número complexo, ou na forma retangular ou na forma polar. Então, a amplitude é a própria reatância indutiva e o ângulo de 90 graus, adiantado em relação à corrente, que é o que a gente viu aqui. O que tem aqui? Dúvidas, perguntas? Podemos seguir? Podemos seguir. Ok. Ok, então já vimos o resistor, vimos o indutor, e vamos ver o capacitor, para a gente fechar os três elementos e entrar no circuitinho para entender melhor como é que funciona isso aqui. Então, nós vimos que o indutor é um fio de cobre enrolado na forma de espira. Você pode fabricar um indutor, basta você pegar um fio de cobre e enrolar na forma de espira. Você acabou criando um indutor. O capacitor, ele é o seguinte, ele é um dispositivo também de dois terminais, né? Você tem que estar dois terminais ligados, e ele é constituído por duas placas. Se você pegar duas placas condutoras, você pega duas plaquinhas do tamanho de uma folha de caderno de alumínio, duas chapinhas, e coloca um isolante no meio delas, uma folha de papel, um pedaço de madeira, um óleo isolante, igual está esse desenho aí. Então, você separa as duas placas condutoras por um isolante, que a gente chama de dielétrico. Dielétrico é isolante elétrico. Então, você coloca um dielétrico aqui no meio e liga um terminal na placa de cima e um terminal na placa de baixo. Você acabou de criar um capacitor. O capacitor nada mais é do que isso, duas placas condutoras separadas por um isolante. O isolante é o dielétrico e as duas placas vão acumular carga. Então, o que acontece no capacitor? Quando você aplica aqui uma tensão nesse circuito, ele tende a circular uma corrente. Só que o que vai acontecendo? Na medida que vai circulando corrente no indutor, ele vai acumulando, o positivo vem aqui, ó, você começa a acumular carga positiva na placa de cima. E o terminal negativo, você começa a carregar a placa de baixo com cargas negativas. De tal forma que entre o positivo e o negativo, você vai acumulando essa carga e vai criando uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, a partir do instante que está descarregada, ela começa com zero, mas na medida que vai circulando corrente por aqui, vai acumulando cargas positivas e negativas, ele vai criando uma diferença de potencial nos terminais do capacitor. 0 volt, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, até o valor máximo da tensão que está aplicado sobre ele. Se eu estou aplicando 10 volts, ele vai carregar-se com uma tensão de 10 volts. Então, olha só, no instante inicial, eu tenho corrente e não tenho tensão. Eu tenho corrente e não tenho tensão. No indutor, só para voltar um pouquinho, o resistor, olha só, o resistor eu tinha tensão e a corrente passava instantaneamente, tanto que o ângulo de fase dela estava em fase com a tensão. Ele não mudava, ele não atrasava, ele não fazia nada. O resistor não alterava o ângulo de fase. O indutor, a gente aplicava tensão e tinha uma corrente, mas a corrente levava um tempo para magnetizar o indutor, para que ele pudesse acumular carga na forma de campo magnético, campo eletromagnético. Então, você aplicava tensão, você tinha tensão e ainda não tinha corrente, porque a corrente, ainda pensando em câmera lenta, ela não tinha atravessado o indutor totalmente para magnetizar. Então, ele atrasava a corrente em relação à tensão. O capacitor ele funciona meio que ao contrário.
você tem tensão aqui aplicada sobre ele, você tem corrente circulando por ele, fazendo carga, carregando com cargas positiva e negativa, e a tensão que está no terminal dele começa em zero, e ela vai crescendo na medida que vai acumulando carga dentro do capacitor. Então, o capacitor, a gente poderia falar assim, de forma simplória, que você tem corrente inicialmente, mas não tem tensão. Então, você fala assim, que a corrente está adiantada em relação à tensão. O indutor estava atrasado, lembra? Você tinha tensão e não tinha corrente. Então, a corrente estava atrasada em relação à tensão nos terminais do indutor. O capacitor, ao contrário, você tem corrente passando por ele, carregando, mas a tensão nos terminais dele ainda está atrasada, ainda não estabeleceu. Então, a gente fala que o capacitor, ele atrasa a corrente, ele adianta a corrente em relação à tensão. Ou seja, a corrente passou e a tensão chegou depois. Então, a corrente está adiantada em relação à tensão. A gente vai ver isso no gráfico, mas antes de explorar um pouco mais isso, vamos só entender o conceito para fechar a questão do capacitor. Então, a gente viu que o resistor é o próprio resistor, R é igual a R. Então, a corrente que passa por um resistor depende só da tensão e da resistência, V sobre R. A fórmula lá é tensão é igual a V, a corrente é igual a V sobre R. No indutor, a gente viu que é L dI dt, ou seja, é a constante L, que é a indutância do indutor, vezes a taxa derivada da corrente no tempo, L dI dt. O capacitor, a corrente que passa por ele, ela depende dessa fórmula aqui, ó. O capacitor depende da capacitância da corrente, da tensão sobre o capacitor. Antes disso, né, a gente fala o seguinte, que essa carga que armazena dentro do capacitor, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial que você está aplicando sobre o capacitor. Essa constante de proporcionalidade aqui, o C, é o próprio capacitor. Então, o C é a capacitância. Quando você vai comprar um capacitor, o parâmetro que define é pegar e falar assim, um resistor é tantos ohms de resistência. O indutor é tantos henries, como a gente viu, que é a unidade do indutor. O capacitor é a capacitância. A unidade dele é o farad, ou coulomb por volt, igual na física gosta de falar. Para nós aqui vai ser farad. Então, a capacitância é a unidade de armazenamento de carga do capacitor. E a unidade de definição dele é o farad, ou simplesmente letra F. Você usa a letra C para definir o capacitor, o L para definir o indutor, o R para definir o resistor. Então, o C é capacitor de capacitância. E a unidade dele é o farad, de carga. Então, olha só, a carga total dentro do capacitor é zero, que ele está querendo dizer, conceito físico, que a somatória das cargas positivas e negativas dentro dele é zero, mas ele armazenou uma carga elétrica. A função do capacitor é exatamente essa, armazenar carga na forma de campo elétrico. O indutor armazena carga, armazena energia na forma de campo magnético. O capacitor armazena energia na forma de campo elétrico. Só que ele estabelece, essa corrente que passa por ele, ela é definida pela constante de proporcionalidade, mas ela vai depender da variação da tensão. Então, você vai ter corrente enquanto você tiver variação de tensão nos terminais do capacitor. Está vendo definido aqui, ó, C dV dt. Imagina que aqui também, fazendo o exercício, que a tensão é constante, fonte contínua. Se a tensão é constante, derivada de um constante é zero. A gente aprendeu isso lá em cálculo. Se derivada de constante é zero, então 0 vezes C é igual a zero. 0 vezes C é igual a zero. A corrente é igual a zero. Ou seja, em corrente contínua, quando eu aplico corrente contínua nesse capacitor, passada a fase da carga inicial no instante que eu liguei, um milissegundo depois, ele já está carregado. Se você chegar aqui e medir a corrente, vai ser zero. Fala assim, pô, Moraes, tem uma coisa errada aqui. Eu estou ligando uma bateria nesse capacitor e estou medindo a corrente, está zero. Não, está tudo certinho. O capacitor carregou e, uma vez carregado, a tensão, não tem variação de tensão sobre ele, ela é constante, então você não tem mais corrente circulando. Ele circula a corrente, ele carregou, mas depois depois que ele está carregado, a tensão que ele carregou aqui, ó, ela tem uma polaridade que anula a tensão aplicada, de tal forma que você não tem corrente passando por ele, que ele já está com a tensão máxima de carregamento. Ele não precisa passar mais corrente para carregar, porque a placa já saturou. A menos que você troque o capacitor e coloque um capacitor maior. Você varia a capacitância, por exemplo, variando o tamanho da placa. Mas isso não é prático, você não fica variando a capacitância desse jeito. Tem alguns, em circuitos eletrônicos, costuma ter uns capacitor variável. Vocês são mais novos do que eu, na minha época existiam os rádios de válvula, ainda tinha rádio de válvula transistorizado, e os diais eram um capacitor que você variava paletas de alumínio encaixando uma dentro da outra, assim, era uma forma de variar a capacitância. Mas isso é meio arcaico. Hoje em dia você tem valores diferentes aí, mas você não fica variando capacitância dessa forma. Você fica variando, acrescentando capacitores no circuito. Mas, enfim, teorias à parte,
a corrente, essa fórmula define, então, o comportamento do meu capacitor. A corrente que passa pelo capacitor é diretamente proporcional pela taxa da variação da tensão no tempo, ou simplesmente que I é igual a C dV dt. É isso que vocês vão aprender lá em sinais e sistemas. O professor vai perguntar assim para vocês. Vocês estão tendo aula de sinais e sistemas. O professor vai falar assim, lá em circuitos 2, o Moraes falou para vocês que no indutor, a tensão sobre o indutor é igual a L dI dt, e que a corrente no capacitor é igual a C dV dt. Você vai falar assim, falou, o Moraes falou isso tudinho, a gente aprendeu tudo, porque eu sei que a corrente no capacitor é igual a C dV dt. Ou seja, aí você traduz e enche a bola com ele. Fala assim, a corrente no capacitor ela é diretamente proporcional à taxa de variação da tensão no tempo. Ou seja, a constante de proporcionalidade é a capacitância e a derivada da tensão, ou seja, a variação da tensão. Quanto mais eu variar a tensão, a frequência da tensão no meu capacitor, que a minha corrente vai variar. É isso que vocês vão analisar lá em sinais e sistemas, que ele vai analisar lá no domínio da frequência. Ele vai analisar a frequência variando e vocês vão fazer cálculo disso lá. Vão fazer modelo matemático, calculando, vão passar para o ambiente de Laplace, vai converter todos os seus escritos do domínio do tempo para Laplace e vai fazer toda essa análise do domínio da frequência. Deve ser isso que vocês devem estar vendo lá com o Gabriel. Não é isso, pessoal? Isso mesmo, mas nós estamos vendo lá em modelagem de sistemas dinâmicos. Então se ele perguntar sobre isso, vocês já chegaram lá doutores. Eles só vão aprender agora a lidar no domínio da frequência com ele lá na modelagem. O fato é que o capacitor é isso, ok? O capacitor, ele se comporta assim. E a resistência do capacitor? A gente falou que o resistor tem resistência. O indutor tem reatância indutiva. Ele oferece uma oposição à passagem da corrente. E o capacitor? O capacitor também tem uma resistência, só que a gente chama de reatância capacitiva. A reatância do capacitiva, ela é o contrário do indutor. A reatância capacitiva é o seguinte, vocês vão lembrar também de conceitos da física e de eletromagnetismo, não sei, ou de os técnicos, que reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. 1 sobre 2πfc, ou seja, 1 sobre ômega-c. Então, olha só, o denominador dessa expressão, 1 sobre 2πfc. A gente vai até falar dela aqui, ó. Ela está aqui, ó, 1 sobre ômega-c, 1 sobre 2πfc. Olha só, a frequência, o 2πf, está aqui dentro de ômega. A frequência está no denominador. Lembra que no indutor, a frequência está no numerador? Aqui, ó. XL é igual a 2πfl. A frequência está no numerador. Então, aqui, a resistência, a reatância indutiva lá no indutor era diretamente proporcional. Quanto maior a frequência, maior a resistência, a reatância, né? Não fala resistência no indutor, não, que dói o ouvido. A reatância, fala assim, ó, quanto maior a frequência do sinal aplicado sobre o indutor, maior é a reatância indutiva, maior é a oposição que ele oferece à passagem de corrente, como eu disse naquela hora. No capacitor é o contrário, ele é permissivo, ele é passivo demais. Ele fala assim, ó, usando essa fórmula aqui, depois eu volto naquele slide, aqui, ó, a frequência está no denominador, ou seja, é inversamente proporcional. Quanto maior a frequência que você aplicar do sinal no capacitor, menor é a oposição que ele oferece à passagem de corrente. Quanto maior a frequência, mais a corrente tem menos resistência à passagem de corrente que o capacitor vai fornecer. Isso é muito interessante. Então, voltando aqui, ó, a gente já sabe então que o capacitor, para ter corrente, tem que ter variação de tensão sobre ele. E a derivada da tensão é exatamente para determinar o comportamento dele. Em corrente contínua, você não tem variação, porque uma corrente aqui derivada de constante é constante, com 0 vezes, derivada de uma constante é 0, 0 vezes C é 0, você não tem corrente. No indutor, não, você vai ter corrente, porque a sua tensão varia constantemente no tempo. É uma senoide que está aqui, ó. Ela já é uma tensão variável. Você pode mudar a frequência da senoide, mas ela já vai estar variando. Então, o capacitor, você vai ter corrente o tempo todo sobre ele em corrente alternada. Então, olha só, entendendo o capacitor, da mesma forma que a gente fez com o resistor e com o indutor, a gente também vai representar no domínio do tempo e no domínio da frequência, porque interessa para a gente analisar isso aqui no final, como é que a gente vai representar o elemento aqui. Então, vamos aqui, ó. Então, aplicando a tensão sobre o capacitor, vai circular uma corrente, a tensão foi dada, é máximo seno de ômega t mais um ângulo qualquer. Sabemos que a corrente é igual a C dV dt, D é dt, dV dt. Então, se eu pegar essa tensão e derivar, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Então, a corrente é igual a C vezes a derivada da tensão. Se eu derivar a tensão, vai pegar essa expressão e colocar aqui na derivada,
o ômega vai sair da derivada, vai vir para o lado de fora, e você vai derivar o seno, vai virar cosseno. Derivada do seno é cosseno, está aqui. Então, eu não coloquei toda a dissertação da fórmula, porque não interessa para a gente a dissertação, né? Nós sabemos que a derivada de seno é cosseno, então já está aqui diretamente a derivada dela. A amplitude, então, da corrente vai ser ômega CE, ômega vezes capacitância vezes a tensão máxima, isso aqui é a amplitude, cosseno de ômega T mais φ. É um cosseno, tá vendo? Então, eu tenho a tensão como seno e a corrente como um cosseno. Para comparar também, as duas, como a gente fez no indutor, a gente vai converter para seno. Então, aqui a tensão já está em seno, nós vamos converter a corrente para seno. Passando para seno, a corrente vai ficar, você mantém a amplitude e muda a função colocando um ângulo de 90 graus, como eu disse agora há pouco lá no indutor. O seno é exatamente um atraso, um cosseno atrasado, ou seja, para eu converter o cosseno num seno, basta eu somar o seno mais 90 graus. Então, seno mais 90 graus equivale matematicamente ao cosseno. Então, quando eu faço isso, eu não estou mudando a minha expressão, só estou escrevendo matematicamente com o propósito de eu poder comparar dois sinais na mesma função, a função seno. Então, agora eu tenho a minha tensão, é máximo seno de ômega T mais φ, e o meu corrente com amplitude dada aqui, seno de ômega T mais φ mais 90. Então, você percebe que a minha corrente, além de ter o ângulo φ, ela ainda somou 90 graus. Então, olha só, nesse gráfico aqui embaixo, domínio do tempo. Eu tenho a minha tensão com um ângulo φ qualquer, está aqui, positivo. Deve estar aqui em torno de 20, 15 graus, sei lá. Não importa, está um ângulo positivo, um ângulo φ. 30 graus, deve estar aqui, um pouco mais. E olha só a minha tensão. Então, a minha tensão está com o ângulo φ, está aqui. E a minha corrente, está citada aqui, ó, a minha corrente, ela está com o ângulo φ mais 90 graus. Então, ela começa aqui, ó, então, com o ângulo φ, o 90 graus dela não está em cima aqui, não. Tá? O 90 graus dela está mais ou menos aqui, ó, exatamente alinhado aqui. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, só para facilitar a nossa vida, para facilitar a minha explicação aqui na figura, só para pegar nessa barrinha aqui para mostrar aqui, ó, o meu pico está ali, exatamente, a minha figura não está bem desenhada, mas o pico da minha senoide está deslocada. Daqui da ponta dessa senoide, da tensão, vou voltar para lá, aqui, ó, da ponta da senoide até a outra senoide de tensão tem 90 graus. Ok? Então, eu falo que a minha corrente está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Ela tem o mesmo ângulo da tensão mais 90 graus. Então, olha só, a minha corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Aqui no plano complexo dá para ver melhor. Minha tensão tem um ângulo φ qualquer, positivo, e a corrente, além do ângulo φ, ainda tem mais 90 graus. Olha só, ela está defasada de 90 graus em relação à tensão. Quem provoca isso? O capacitor. Pode falar. Alguém perguntou alguma coisa? Pode seguir? Vamos seguir. Então, olha só, resumindo, resumo da ópera, do capacitor. O capacitor, a corrente está adiantada em relação à contenção. Você pode falar, assim, que a tensão está atrasada ou que a corrente está adiantada, mas vamos fixar sempre a corrente para ficar fácil. No resistor, a corrente está em fase com a tensão. No indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão em 90 graus. E no capacitor, a corrente está adiantada, está avançada de 90 graus em relação à tensão. Quem provoca isso é o capacitor, por natureza própria. Nasceu assim. Então, olha só, convertendo agora, nós vamos sempre pegar o nosso circuito dessa forma e passar para essa forma no domínio da frequência. No domínio da frequência, a minha tensão é o valor eficaz, com um ângulo θ qualquer, um ângulo φ qualquer. A corrente também vai ter uma amplitude, que nós vimos aqui, uma amplitude com um ângulo 90 graus a mais do que a tensão. E a impedância complexa vai ser dessa forma, como a gente acabou de ver aqui, ó. Tendo o produto da tensão sobre a corrente, quando eu faço pego toda essa expressão que é a tensão dividida pela corrente, tá vendo? Eu corto a tensão com tensão, corto φ com φ, vai sobrar aqui, ó, 1 com ângulo de 0 grau aqui em cima, 1 com ângulo de 0 grau, dividido por ômega c com ângulo de 90 graus. É isso? Quando você divide isso aqui, ó, 1 com ângulo 0 dividido por 1 sobre ômega c com ângulo de 90, vai ficar 1 sobre ômega c com ângulo de menos 90, concorda?
Porque aqui, ó, 0 menos 90 dá menos 90. Então, vai ficar com um ângulo positivo. É por isso que aqui aparece na fórmula o ângulo negativo de 90 graus na hora que eu represento ela na forma complexa polar. Que é o resultado dessa divisão aqui, ó. Vai ser 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C é o quê? 1 sobre ômega C é exatamente a reatância capacitiva que a gente falava. 1 sobre 2πfc. Reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfc. Então, isso aqui, ó, é o XC. Então, eu posso falar, substituir isso aqui, é 1 sobre ômega C por XC. Falar assim, ó, que XC com ângulo de 90 com menos 90 graus, porque na divisão aqui, o ângulo 0 menos 90 vai dar menos 90 graus. Então, vai ser XC com ângulo de menos 90 graus, que é o que está aqui. Ó. Então, como é que eu converto um capacitor na forma discreta, domínio do tempo, para a forma fasorial, no plano complexo? É igual a reatância capacitiva menos 90 graus. Ou na forma retangular, menos JXC, porque na hora que você faz isso aqui, para achar na forma retangular, é amplitude vezes cosseno, mais amplitude J, vezes amplitude com seno de menos 90. A parte real vai ficar zero, porque cosseno de 90 é zero. Então vai ficar zero, na forma retangular, zero, mais J, menos JXC. Zero, menos JXC. Quando o real é zero, você não precisa representar. Tanto o indutor como o capacitor, a parte real é zero. No resistor, ao contrário, é a parte imaginária que é zero. Só que aqui, para guardar fácil, aqui, ó, no indutor, o J é positivo. Lembra aqui, ó? Aqui, ó. Isso que me interessa, representar o indutor dessa forma, JXC. Então, J é positivo. O ângulo, na forma polar, é XC, XL, com um ângulo positivo de 90 graus. No capacitor, é o contrário. No capacitor, o J é negativo. E o ângulo da forma polar é negativo. Conclusão. O capacitor adianta a corrente em relação à tensão. Todo circuito que predominar capacitivo, a corrente estará adiantada. Vai depender somente do tamanho do capacitor. No circuito misto, resistor, indutor, capacitor, se você medir a corrente de tensão e ela tiver com esse defasamento, ou seja, a corrente adiantada, seja qual for o ângulo em relação à tensão, significa que aquele circuito seu está tendo uma resposta equivalente a um predominantemente capacitivo, porque os capacitores do circuito são mais proeminentes do que a reatância indutiva. Ou seja, as reatâncias capacitivas são maiores do que as reatâncias indutivas, de tal forma que resulta no comportamento típico capacitivo. Quando eu pegar um circuito misto, RLC, em que a corrente está atrasada em relação à tensão, eu falo que ele é um circuito tipicamente indutivo. Aqui, ó, no circuito indutor puro, está 90 graus, exatamente porque é o indutor puro. Mas se você colocar aqui agora um resistor em série com o indutor, esse defasamento já vai diminuir. Ou seja, idealmente falando, o indutor é 90 graus atrasado a corrente. No capacitor ideal, puro, capacitor puro, a corrente está adiantada de 90 graus da tensão. Ok até aqui? Dúvidas? Tranquilo. Vamos seguir. Vamos seguir, então. Só recordando, então, lembra? Nós estamos lidando com o conceito de impedância, porque nós queremos converter elementos de circuito discreto na forma de impedância. A impedância é um número complexo, recapitulando. A parte real é imaginária. A parte real representa agora, está vendo? Faz sentido para nós, que é um número complexo matemático, mas o R aqui, de parte de números reais, agora para nós vai representar componentes resistores. Se eu falar assim, que a minha impedância é igual a 10 mais J5, você vai falar assim, Moraes, significa que eu tenho uma resistência equivalente, resistência elétrica no circuito igual a 10 ohms? Exatamente. E o X vai ser a componente reativa. Aqui vai ser o XC, o XL e o XC junto. Os dois juntos vão estar aqui no X, porque ele representa os elementos reativos. Então, olha só para essa fórmula aqui, ó. Se aqui o J está positivo, significa que o meu circuito é uma impedância que predomina o indutor. Ou seja, se eu estiver falando de um circuito complexo misto aqui, ó, e representar a impedância equivalente total dessa forma, e tiver positivo o J, significa que está predominando o XL, porque aqui dentro é XL menos XC. É a conjugação dos dois reativos do circuito, o capacitor e o indutor. O resultado aqui, ó, a gente poderia até colocar um parênteses aqui, o J, XL menos XC, entre parênteses. É o resultado dos dois que vai dar o meu X. Quando ele resulta positivo, significa que o XL é maior que o XC. Quando ele resulta negativo, significa que o XC é maior que o XL.
Tá claro isso? É muito importante guardar isso. E o resto aqui é só conceito matemático, para mostrar o conceito do fasor. Então, aquele resuminho que a gente falou, né, que a impedância é complexa, usando a notação de retangular, né, só para recapitular o que nós já vimos aqui, ó, quando eu estava explicando isso daqui. Okay? Ali é só um lembrete. Eu vou deixar esse material disponível lá, vocês podem depois reler a aula. Eu espero conseguir baixar o mega vídeo da aula lá, porque deve dar um baita vídeo, mas eu espero poder disponibilizar, nem que seja um link lá para o YouTube, e vou tentar disponibilizar esse vídeo lá para vocês, se quiserem rever. Aproveitar um sábado, um domingo, aproveitar que vocês estão de quarentena em casa, o dia inteiro à toa, para não ficar brigando com a mulher, vai ver o vídeo da nossa aula. Aqui é o resuminho, como eu disse, o resistor, indutor e capacitor, atenção na notação de cálculo, né, e a forma de notação de impedância na forma retangular. Só um resuminho. Aqui outro quadro resuminho, mostrando os elementos do circuito, as notações do domínio do tempo, né, a relação de fase, o resistor está em fase, aqui a corrente está atrasada em relação à tensão no indutor. Um resuminho, para explorar o que a gente falou nos outros slides ali, ok? Então, olha só, no indutor, se eu estivesse falando de valores, imagina aqui no domínio do tempo, com esses valores, com a indutância de 20 mH, com essa tensão, 16,97 cosseno, aqui está como cosseno, a gente pode passar isso para seno ou lidar como cosseno, se eu não estiver fazendo cálculos aqui do circuito. E fazendo todo o cálculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa parte e vou projetar um cálculo de um circuito, um exercício mais complexo do que esse daqui, para a gente fazer no mesmo circuito o indutor, o capacitor e o resistor, para a gente ver como é que vai comportar. Porque, ao invés de ficar falando do indutor puro, do capacitor e do resistor, importa a gente colocar todos no mesmo circuito, ok? Então, eu vou sair da apresentação do slide aqui e vou chamar aqui um PDF. Como eu faço em sala de aula, a gente faria agora um exercício no quadro. Mas eu vou fazer aqui, junto com vocês, um rabisco que eu fiz, uma preparação de um exercício, para a gente explorar os 3 elementos do circuito, num circuitinho elétrico, RLC, para a gente entender agora toda aquela matemática nesse exemplo. Então, olha só. Essa revisão aqui está lá, eu já passei, não vou repassar para vocês. O que eu passei no slide está aqui rabiscado. Okay? Isso aqui normalmente eu faço como notas de aula para preparar a aula para vocês. Okay? Como eu usei o slide, normalmente na sala de aula eu estou evitando usar projetor, estou usando mais o quadro e a explicação formal. Mas eu estou deixando esse material de nota de aula aqui. É basicamente o que está lá nos slides que eu mostrei para vocês agora. Okay? Está tudo aqui. Todo aquele cálculo da tensão que eu falei, como é que se chega, né? Aqui, ó, com o detalhe das colinhas, o que é o ômega, o que é o XL, que é a retância indutiva. Como é que eu conforto para retangular, aqui a colinha, vou deixar esse material lá também. É o que está lá com algum detalhe a mais de nota de aula. E o que eu quero chegar é no exercício. Então, o capacitor, aquilo que está no slide está aqui. Okay? Eu quero chegar aqui, ó, no exemplo. Olha só, rabisquei aqui um exemplo para passar para vocês, de tal forma que num circuito RLC, está vendo aqui, ó, a gente fala de todos eles ao mesmo tempo, do que ficar falando individualmente não faz muito sentido. Como conceito, tudo bem. A gente viu cada um e já entendeu como é que cada um se comporta. Agora vamos fazer uma salada. Vamos juntar os 3 no circuito e vamos ver o que acontece. Olha só. Dado o circuito abaixo, tá aqui, é um circuito com uma tensão, uma fonte de tensão, um R, um L e um C. Um resistor de 20 ohms, um indutor de 0,11 Henry, ou seja, 10 mH, 0,01 Henry, e um capacitor de 33,3 microfarad. E estou aplicando uma tensão aqui, ó, na fonte, de 350, seno de ômega t, o ômega vale 3.000, ômega t mais 0 graus. Nós já sabemos lidar com essa notação aqui, ok? Aprendemos em sala de aula. Então está aqui o nosso circuito, domínio do tempo. Como é que nós queremos? Nós queremos converter para o domínio da frequência, lembra? Então nós vamos escrever o circuito como um circuito do domínio da frequência. A tensão agora já não vai ser o V minúsculo, vai ser um V maiúsculo, que a gente vai calcular. A corrente também aqui, ó, é uma corrente agora, é um valor maiúsculo, já não é uma corrente minúscula, faltou desenhar uma correntezinha aqui, um Izinho aqui. Então vai ser um I maiúsculo, que é exatamente a notação fasorial, vai ser uma amplitude com um ângulo. E os 3 elementos, uma ZR, um ZL e um ZC, ou seja, uma impedância resistor, uma impedância indutor, uma impedância capacitor. Então nós precisamos achar esses valores, porque o propósito da nossa aula é exatamente converter um circuito no plano discreto, no domínio do tempo, para o domínio da frequência, usando amplitude e ângulo na notação fasorial de impedância. Ok? Então, olha só.
Dado o circuito, vamos então calcular. Primeira coisa, nós sabemos que o ômega é igual a 3.000. O ômega está aqui, 3.000. E dentro dele está a frequência, porque nós sabemos que ômega é igual a 2πf. Então, se eu pegar ômega e dividir por 2π, eu acho a frequência, correto? Já está calculado aqui, ó. Ômega é igual a 2πf. Do ômega, eu acho a frequência elétrica, se eu precisar. Eu coloquei ela aqui para mostrar que no nosso circuito aqui, a frequência é de 478, arredondando aí, 478 Hz. Ok, mas eu não precisava nem calcular. Calculei só para mostrar que a frequência está dentro aqui do ômega, ok? Então, está aqui o nosso ômega, e a frequência angular da senoide. Vamos calcular o XL, porque eu vou precisar do XL para representar a minha notação da impedância complexa indutor. XL é igual a ômega L. E eu tenho ômega. O ômega é 3.000. Então, ômega vezes L, o L foi dado. 0,01 R. Então, 3.000 vezes 0,01 é igual a 30 ohms. Está vendo? Então, eu acabei de achar a minha reatância indutiva do meu indutor. Essa é a resistência que o meu indutor oferece à corrente. É uma resistência de 30 ohms. Eu não falo resistência, eu falo reatância indutiva. E aí, olha só, na notação que nós acabamos de aprender, polar e retangular, está aqui, ó. A letra não está boa, mas dá para compreender que, como a gente viu lá, ó, mais JXL. Se eu voltar rapidinho aqui, ó. Só um minuto que tem um telefone disparando, feito maluco. Então, olha só. Nós vimos lá na nossa aula que o indutor, ele é, na impedância complexa, ele é um JXL. Está aqui, ó, JXL. Moraes, okay? Pois não. Pode falar. Ele sempre vai estar defasado 90 graus da forma genérica, né? Exatamente. Ele é um XL com ângulo de 90 graus. O indutor puro, ele sozinho como elemento, ele é esse aqui. Vou olhar esse aqui. Esse aqui é o indutor, ó, o XL com ângulo de 90 graus, na notação matemática fasorial polar. É a reatância indutiva com ângulo de 90. Nesse caso, qual que é o XL? 30 ohms. Né? Então, ele é um 30 ohms com ângulo de 90 graus. Na forma polar, na forma retangular, é só JXL, ou seja, J positivo, J30. É como se eu escrevesse aqui, ó, 0 mais J30. Não precisa escrever a parte real, porque é 0. Então, seria simplesmente J30, ok? Então, já temos o XL. Se eu quiser agora, eu já posso escrever aqui, ó, do lado, qual que é a minha notação da minha impedância L. Eu coloquei aqui, o meu ZL é igual a mais J30, ou na forma polar, 30 com ângulo de 90 graus. É o que a gente acabou de calcular. Aqui em cima. O XC da mesma forma, vamos calcular o XC. XC é igual a 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega, o ômega é 3.000, está aqui na fórmula, foi dado, 3.000. XC, tem que lembrar de passar para Farad, né, porque está na notação microfarad. Micro para Farad, você tem que levar 10 a menos 6. Então, é 3.000 vezes 33,3, que é o valor do capacitor, vezes 10 a menos 6, na notação Sistema Internacional Farad. Então, 1 dividido por isso tudo vai dar 10 ohms. Esse é o meu XC. Meu XC é igual a 10 ohms. Está aqui. XC 10 ohms. Na notação, então, representando como um número complexo, ele é menos JXC. Na notação retangular, na forma retangular, ZC, então, vai ser menos J10, menos JXC, valor de 10 ohms. Na notação polar, é XC com ângulo de 90, negativo. O indutor é um XL com ângulo positivo, o capacitor é um XC com ângulo negativo. A matemática está toda lá no slide que a gente viu agora há pouco. Então, é o XC com ângulo de 90 graus negativo. Então, está aqui o meu capacitor, representado aqui na forma polar e retangular. Está aqui o meu indutor e também o nosso resistor. O nosso resistor, na notação que a gente viu, o resistor de 20 ohms, que está aqui no nosso circuito, ele é simplesmente R mais J0, na notação polar retangular, ou seja, simplesmente a parte real, 20, né? R mais J0 é mesmo que eu vou falar assim, 20 mais J0. Então, eu só uso a parte real, então na forma retangular ele é simplesmente o 20. E na notação retangular, desculpa a biscada aqui, porque esses são notas de aula, estou deixando aqui só como adicional para a gente, é o R com ângulo de 0, como eu disse lá atrás. Se a gente voltar na apresentação lá, a gente vai ver isso aí, que o resistor
Desculpa, deixa eu voltar só para a gente fidelizar o material, né? Pulei demais. Está aqui, resistor. Está aqui, resistor. Ele é simplesmente um R com ângulo zero. Na forma retangular é um R sozinho, como se fosse R mais J0, e aqui o R com ângulo de zero. Voltando para cá, então, está aqui, ó, simplesmente o R sozinho, o R mais J0, se você quiser ser mais rigoroso, e na forma polar é a amplitude, que é o próprio R, com ângulo de 0 grau. Então, agora nós escrevemos, eu estou convertendo esse circuito aqui na forma fasorial, como a gente viu no slide, está vendo? O VT nós vamos calcular ainda, a corrente que não coloquei aqui nós vamos calcular, e as 3 impedâncias agora. E nós vamos poder, inclusive, calcular isso aqui, transformar isso aqui numa impedância total. Você concorda que se agora eu te perguntar a impedância total, fica fácil você somar essas 3 resistências aqui, ó, e falar que fica muito mais fácil somar na forma de resistores do que fazer aquela soma nessa forma aqui? Essa forma aqui é um inferno fazer cálculos matemáticos com isso. Na notação fasorial, você faz soma de número complexo, né? Nesse caso aqui, já dá para ver que a resistência vai ser 20 ohms. Nós vamos fazer o cálculo aqui embaixo, porque ele está pedindo aqui no exercício, ó, ele está pedindo a letra A, o Z total, que é a resistência equivalente à impedância equivalente total desse circuito, e a corrente total. Então, nós já temos as 3 impedâncias, nós podemos agora, então, fazer o cálculo do Z total. O Z total, está vendo, ele é um número complexo, ele é o R mais J, XL menos XC. O R são todas as resistências do circuito. Se aqui tivesse 2 resistências, um de 10 e um de 20 ohms, eu teria 2 R's aqui. Eu somaria ali, os R's aqui seria exatamente o somatório dos R's lá. Bastaria eu pegar o ZR aqui, ó, o Z total aqui é ZR mais ZL mais ZC. Esses 3 aqui, ó. ZL, ZR mais ZL mais ZC. É isso que está ali. Ele vai ser um número complexo desse tipo, ok? Como o R só tem um resistor, só tem uma parte real, tá vendo? Os outros, a parte real é zero, tá vendo aqui, ó? Parte real é zero, então ele simplesmente o R, 20 ohms. O J, a parte imaginária, XL menos XC. XL menos XC. XL é 30, nós vimos aqui. XC menos 10. XL menos... Pode falar. Moraes, quando você faz aí com o XL, 30 menos... XL menos XC, né? XL no caso, o XL aí é 30. Eu posso dizer, então, que o circuito é indutivo ou não tem nada a ver isso? Tem tudo a ver. Você já sacou o que eu vou perguntar aqui, ó. Você sacou o que eu vou perguntar aqui na letra D, ó. Comente se o circuito predomina característica indutiva ou capacitiva. É o que você acabou de responder, a letra D. Ah, ok, beleza. Exatamente isso que eu vou concluir aqui, ó. Você antecipou. Tá vendo aqui, ó? Então vai ficar assim, ó. 20 mais J 30 menos 10 é 20, tá vendo? Então Z total 20 mais J20. Com isso aqui, você dá uma palestra. Eu gosto de brincar assim, ó. Só de ser positivo aqui, você já está falando que é indutivo, como você acabou de concluir. Então, já sei, olha só, por intuição, que o meu gráfico de corrente vai resultar numa corrente atração. A gente vai ver daqui a pouco. Então, tá vendo? Tudo isso aqui, essa informação que diz tudo, que eu tenho 20 ohms de resistência no circuito e tem reatância de 20 ohms. Mas, pelo fato de aqui ser positivo, eu estou falando que está predominando a reatância indutiva. Meu circuito está predominando o XL, que é maior do que o XC. Ok? Na forma retangular, ou então convertendo para a forma polar, nós já sabemos fazer a conversão. Na forma polar vai ficar a amplitude da impedância 28,28 com ângulo de 45 ohms. Não esqueça das unidades de impedância, que é ohms. Ok, até aqui? Então, olha só, calculamos o Z total. O Z total é a impedância total do meu circuito. Agora eu posso, inclusive, representar esse circuito. Eu não pus aqui um desenhozinho, mas eu poderia pôr um desenhozinho aqui agora, falando assim, uma fonte de tensão, aqui, ó, uma fonte de tensão com um resistor sozinho, com um dipolozinho, colocando Z total igual a isso aqui, ó. Eu até vou mudar esse arquivo aqui, eu vou desenhar, quando eu for refazer ele, antes de postar no portal, eu vou colocar um desenhozinho aqui, um circuitinho agora, desse aqui simplificado, colocando desse jeito aqui, só que agora com impedância só aqui, falando que é o Z total, que ele representa todo o meu circuito agora. E aí vamos calcular a corrente. A corrente é igual a V sobre Z, tensão sobre resistência, lei de Ohm. A minha tensão
Qual que é a tensão? Aqui, ó. A tensão foi dada. A amplitude dela, 350. Só que lembra que para fazer na forma polar, eu tenho que pegar o valor eficaz? Então, aqui, ó, 350 dividido por raiz de 2. Com ângulo zero. Por que ângulo zero? Porque é o ângulo da minha tensão aqui, ó. Então, eu pego a amplitude e o ângulo, eu tenho a forma de plano complexo, na forma fasorial, polar, nesse caso. Só que eu tenho que lembrar que a amplitude, não é isso aqui, não esqueça, é o valor eficaz. Por isso que eu estou dividindo por raiz de 2. Okay? Já falamos disso em sala de aula, inclusive. Dividido pela impedância que foi calculada. Está aqui, 28,45 com ângulo de 45. Moraes, esse ângulo de 45 graus aí, de onde surgiu ele? Ele é da conversão aqui, da impedância, aqui, ó. É na forma polar, tá vendo? A impedância total nas duas notações. Quando você converte isso aqui, ó, que está na forma polar para retangular, aparece essa forma aqui. Ok? Ok. Então tá aqui, a minha impedância, tá aqui, ó, 28,45, que é o que nós calculamos aqui, ó. Então eu estou dividindo a tensão pela impedância, lei de Ohm, para achar a corrente do circuito, corrente total. Corrente total, então, vai ser, calculando aqui, 247,48, com ângulo zero, dividindo aqui, por isso aqui vai dar 8,75 com ângulo de menos 45. Olha só, como é que eu divido o ângulo complexo? Aqui eu já deixei na notação fasorial retangular e polar, porque eu sei que a gente vai precisar dele na notação polar, então por isso que eu já converti. Porque divisão você faz sempre na forma polar, lembra? Então, a divisão você divide a amplitude, deu 8,75, e subtrai os ângulos. 0 menos 45 igual a menos 45. Essa é a minha corrente total, na forma polar. Tá vendo? Se eu quiser escrever agora no domínio do tempo, como é que eu escrevo agora para escrever a corrente no domínio do tempo? Eu tenho que pegar o valor eficaz dela, que é esse valor aqui. Aqui é o valor eficaz, tá vendo? Eu volto ele agora para o domínio do tempo. Aqui, ó, o valor eficaz vezes raiz de 2. 8,75 vezes raiz de 2, seno de ômega t, porque a frequência, eu estou assumindo que o meu ômega é o mesmo ômega lá do meu circuito original, e estou falando que o meu ângulo da corrente é o ângulo de menos 45 graus. Está aqui. Ok? Então, está aqui calculando a minha corrente, que na forma polar, o valor eficaz é 8,75 de amplitude, no domínio do tempo, a amplitude vai ser 12,37. Ok? Então, na letra B, pediu aqui, ó, para fazer o desenho graficamente de V e I minúsculo. Aí o aluno pergunta, Moraes, isso aí é domínio do tempo ou da frequência? É isso que eu estou perguntando. E se está minúsculo, está subentendido que é domínio do tempo. Eu quero saber se você percebe isso. Na prova é muito comum o aluno perguntar, Moraes, esse Vzinho e Uzinho aqui é para desenhar daquele jeito com uma seta ou é com senoide? Eu falo, é isso que eu estou te perguntando. Quando eu te pergunto desse jeito, é que eu estou querendo saber exatamente isso, porque essa letra C está perguntando outra aqui, ó. Letra maiúscula. Qual que é a diferença dos dois? É a representação. A letra B é domínio do tempo. Vou representar a tensão e a corrente no domínio do tempo. Letra minúscula, domínio do tempo. Tá vendo? A tensão nossa tem um ângulo zero, foi dada aqui no enunciado do exercício. Aqui, ó, um ângulo zero, uma amplitude de 350. A gente vem aqui, a gente já fez isso aqui no primeiro mês todinho de aula, lembra? Aqui, ó, começa em 0 graus, dá o pico a 90 graus, vai a 0, 180, 270, 260. Começando em 0, está aqui a nossa senoide, nossa tensão do circuito. E a corrente, que nós acabamos de calcular aqui, ó, tem um ângulo de menos 45, tá aqui, 45 negativo, mais ou menos nesse ponto. Aqui está de 30 em 30, 30, 60, 90. 30, 60 está de 30 em 30, meu rabisco aqui. Então, mais ou menos no meio aqui, um pouquinho talvez para o lado aqui, mas não importa tanta precisão, importa aqui é a proporção. 45 graus. Então, minha corrente, está vendo? Está atrasada da tensão 45 graus. O valor de amplitude dela, 12,37, calculado aqui. Como o meu gráfico não está em escala, obviamente não está na mesma escala. Tensão e corrente. Está aqui minha tensão. Acho que ninguém tem dúvida como construir esse gráfico. Nós já vimos isso aqui há muito tempo em sala de aula, ok? Então, aqui a gente interpreta que a minha corrente está atrasada em relação à tensão. Mas ele pediu na letra D, na letra C, além de achar na letra A a impedância e a corrente, pediu graficamente na letra B, que a gente acabou de ver, e pediu graficamente também no domínio da frequência, domínio na forma fasorial, letra maiúscula. Então, nesse caso, eu vou usar os valores da grandeza fasorial. A minha tensão, onde que eu tenho a tensão? Nós calculamos ela aqui, ó.
Aqui, ó, minha tensão, aqui, ó, que é exatamente aquela lá, né? Aqui, ó. O valor eficaz dela, aqui, ó, 247,48. Aqui, 247,48 com um ângulo de 0 grau. O 0 grau é sempre em relação a esse eixo aqui, ó. Então, graficamente, no plano complexo, é o nosso plano complexo, coordenadas do número real, coordenada do número imaginário. A coordenada do número real é o zero de referência, lembra? Eu sempre giro aqui no sentido anti-horário para determinar o meu ângulo. Nesse caso, o ângulo da tensão é 0 grau, está aqui em cima do próprio zero aqui. Se fosse 30 graus positivo, seria em algum ponto aqui assim, né? Nesse caso é 0 grau. E a corrente está defasada, atrasada, 45 graus. No sentido horário, ângulo negativo. No sentido anti-horário, ângulo positivo. Não esqueça disso. Se você desenhar aqui, fala, Moraes, pode considerar na prova, porque eu pus 45 e só errei o lado. Não tem nada a ver, você errou totalmente. Corrente do lado de cima é circuito capacitivo, corrente para baixo é circuito indutivo. Não tem jeito de aproveitar. Errou a questão. Simples assim. Não é porque o Moraes é ruim, não, mas é tecnicamente, está totalmente errado. É importante destacar isso. A corrente, então, 45 graus negativos, está aqui, foi a corrente que a gente calculou aqui, ó. No domínio do tempo, valor no domínio da frequência, valor como polar. Tá aqui a corrente. Não preciso nem escrever aqui o 45 graus, porque está subentendido aqui negativo 45. E para encerrar o exercício, a letra D lá em cima pediu assim, ó. Comente se o circuito predomina a característica indutiva ou capacitiva. A gente viu aqui, pela resposta aí, agora há pouco a gente comentou, que o circuito predomina a característica indutiva, pois a corrente está atrasada em relação à tensão. A gente acabou de comprovar. E também a gente poderia responder assim, além da corrente estar atrasada em relação à tensão, olhando pela impedância, a impedância total do meu circuito mostra que a minha parte imaginária ela é positiva, ou seja, ela predomina elemento indutivo. Um texto naquela questão, ou então sem responder com uma linha. Mas uma resposta completa é essa. Além da corrente estar atrasada em relação à tensão, o valor da parte imaginária da impedância complexa é positivo, indicando o valor reativo indutivo. E o ângulo da impedância, se você quiser olhar na forma polar, o ângulo positivo também fala isso. Quando o ângulo aqui é positivo, significa que é uma impedância que predominou o indutor, porque se fosse capacitor, predominaria um ângulo negativo aqui, ó. Se o XC fosse maior do que o XL, seria um ângulo negativo aqui, ó. Ok? Seria um ângulo negativo na impedância, né? E aí o ângulo da corrente ficaria positivo em relação à tensão. Então, esse exercício foi uma forma, assim, condensada de mostrar exatamente, está vendo? É isso que a gente tem que analisar. É fazer essa técnica, pegar o circuito, converter para o domínio da frequência, usando a notação de impedância, né? Fazendo as conversões das reatâncias, indutiva, capacitiva, fazendo o agrupamento, então, achando a impedância total, corrente total em decorrência da impedância, as representações gráficas que for necessário e conveniente, né? Lembrando sempre das conversões, de pegar o valor eficaz, quando representar no domínio do tempo, tem que multiplicar pelo valor eficaz, né? A partir do valor eficaz vezes raiz de 2, para você voltar a grandeza do domínio da frequência para o domínio do tempo. Quando é o contrário, basta dividir, como a gente fez com a tensão. Quando eu tenho domínio do tempo para converter para domínio da frequência, eu tenho que dividir por raiz de 2 para pegar o valor eficaz da grandeza. Bom, pessoal, é isso. Estou aberto para dúvidas, perguntas, algum questionamento. A aula de hoje era isso, elementos de circuito em corrente alternada, e a gente conseguiu ver os 3 elementos e o exercício que engloba os 3 elementos no circuito. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Moraes, Diga. valor de tensão e corrente no gráfico domínio do tempo aí, parece que o valor da corrente está diferente, não está o I máximo? Vanderluz, você está perguntando aqui no tempo? Isso. Aqui, Isso, ó, isso aqui é o I máximo. Isso aqui é o I máximo. O que é o I máximo? É o valor eficaz vezes raiz de 2. Lembra? Isso aqui é o I máximo. V eficaz vezes raiz de 2. I eficaz, valor eficaz vezes raiz de 2. Qual que é o valor eficaz? Isso aqui, ó. A forma da corrente, né? Então, o valor eficaz está aqui, ó, 8,70. Isso aqui é o valor máximo. Isso aqui é o valor máximo, aqui, ó. O valor máximo sendo de ômega t. Mas o que é o I máximo? É o valor eficaz vezes raiz de 2. Ok. Ok, tensão tá... Pode falar. Não, entendi também.
Ô, Moraes, no caso aí, se colocasse uma tensão no... A tensão com ângulo diferente, mudaria o quê? Mudaria tudo, lembra aqui, ó, se você colocar um ângulo aqui, ó, vamos supor que você coloque aqui um ângulo de, sei lá, 30 graus. Aí todo esse cálculo aqui manteria, mas na hora que chegar aqui, ó, aqui apareceria um 30, lembra aqui, ó? Então a conta seria aqui, ó, 30 menos 45. 30 menos 45 daria um ângulo de menos 15. Aí a corrente seria menos 15, aí significa que o defasamento diminuiria. Aqui, ó, esse ângulo ficaria aqui, ó, menos 15. Ok? Se você colocar agora um ângulo maior, vou colocar um ângulo aqui de 90 graus. Ok? 90 graus. Cadê os esses? 90 graus. 90 graus aqui, ó. 90 graus, não muda nada o cálculo da impedância até ali. Mas quando chega aqui, para calcular a corrente do circuito, 90 graus menos 45, vai dar 45 positivo. Então, significa que, pelo fato de você ter mudado o ângulo de fase da tensão, você mudou a característica do seu circuito. Okay? Seu circuito passou a ser capacitivo, concorda? Porque agora a corrente ficou... Se bem que ainda não, né? Porque aqui ficou 45 positivo, mas a minha tensão é 90, então ainda continua indutivo, porque a corrente vai continuar atrasada em relação à tensão. Então, você vê que se mudar variáveis do circuito, se você mudar um elemento do circuito, muda toda a análise. Se você mudar amplitude, muda valores de amplitude da corrente. Se você mudar o ângulo, muda o comportamento da sua corrente, mas ela ainda continua com a característica predominante do que for o que tinha predominado antes. Agora, se você mudar a frequência, vai ser a próxima aula, eu vou começar com um circuito de revisão, esse mesmo circuito aqui, eu vou colocar agora a letra E, falar assim na letra E. Mude a frequência de 477 do exercício anterior, mude para um valor tal. E calcule de novo para mim e vê como é que fica o circuito. Aí nós vamos avaliar se ele vai continuar indutivo ou vai ficar capacitivo. Okay? Então, o circuito, ele reage em função das variáveis do circuito. Ou dos elementos, mudando os elementos, ou mudando frequência, ou mudando alguma variável do circuito. Okay? Mas a analogia é a mesma, assim, só você tem que fazer os cálculos. Né? A técnica de análise é a mesma. A complexidade não muda, só muda a percepção do impacto da grandeza no circuito. Ok? Ok. Tranquilo. Se tiver dúvidas, nós encerramos. Senão, eu queria saber, assim, independente das dúvidas, assim, como modelo e metodologia, o que vocês acharam? Funcionou bem a aula, sim? Foi legal? Deu para cumprir o nosso objetivo? À medida do possível, né, Moraes? Bom seria se pudesse ser presencial, como não pode. A desvantagem presencial é que eu não sei quem está cochilando aí. Então, pelo menos o cara tem a chance de dar uma cochilada, entendeu? Gosto que não dá tempo para copiar, mas... Não, eu vou disponibilizar esse material todo lá, tá? No portal. A aula vai estar gravada e você vai poder também, se quiser, me ouvir de novo aí por mais 1h48 lá, sábado, domingo, fica à vontade. Recomendo que façam isso, né? Ninguém pode ir para o shopping, não pode sair de casa, então, para não ficar brigando com a esposa e criando problema em casa, aproveita para ler Circuitos 2 e repassar a aula. Beleza, Moraes. Só nesse exercício vai estar disponibilizado lá também? Eu vou disponibilizar esse material tudo lá no portal, na aula. No portal. Tanto o slide quanto esse PDF. Ô, Moraes, Diga. deixa eu te falar, a aula de ontem também ela foi da mesma forma que você apresentou. Ela também você vai disponibilizar? Ué, sim, eu vou disponibilizar a minha aula, agora o outro professor, imagino que ele... Porque a sua também... de ontem foi circuitos. Ah, tá, desculpa, a de ontem eu não vou disponibilizar porque nós tivemos problema com gravação, lembra, Ué? Ah, tá, não. Ontem eu não consegui gravar. Porque... Não, a de ontem eu não consegui. Ontem nós perdemos, infelizmente, assim, o recurso da gravação, né, que é um extra que a gente está conseguindo aqui. Porque ontem eu tive problema com a configuração, o pessoal da TI já melhorou, resolveu a versão do meu Microsoft Teams, aí agora eu já consegui gravar, e infelizmente a de ontem eu não consegui. Mas a próxima com certeza vai estar gravada, com certeza daqui para frente vai estar gravada. Moraes.
Diga, André. Questão de lista de exercício. A lista de exercício eu mandei já uma lista prévia, ok? Que é uma primeira parte, né? Já está disponível, vocês já receberam, está lá no portal. Já mandei tem umas 2 semanas ou 3, não sei. Ela é material que vocês vão me entregar no dia que eu for recolher em sala de aula. Eu espero que a gente volte em sala de aula no mês que vem. E aí vocês vão me entregar. Vai ser 2 ou 3 partes. Eu entreguei a primeira parte, eu vou entregar agora a segunda parte, e tendo a terceira eu vou também disponibilizar, na medida que evoluir o tema. Vocês vão resolver me entregar. Vai valer como atividade avaliativa da parcial. E a prova, a princípio, está marcada presencial, enquanto se resolve essa questão do coronavírus aí, ok? Essa atividade está lá no AVA? A atividade está lá no AVA já tem umas 2 ou 3 semanas. Está na unidade 1. Eu mandei um correio, inclusive, alertando, está lá. Está na unidade 1. Positivo. Eu aproveito para alertar e pedir vocês para ficarem atentos à comunicação do AVA. Toda a comunicação vai ser via AVA, tá? Ok. Eu não vou Mas ficar caso mandando... você está enviando lá no correio, lá o... Isso, eu disparo pelo correio do AVA lá na mensagem. Eu ainda É mais fácil a gente encontrar ali. E fica lá. E nas aulas vai estar lá, o link da aula vai estar lá no AVA, na estrutura da aula, e também o material que eu for disponibilizando vai estar lá. Okay? Ô Moraes, esse conteúdo está em qual unidade do livro? Esse conteúdo é a unidade pela sequência nossa, deixa eu ver, na aula passada nós fizemos unidade 1. Esse aqui acho que é final da unidade 1, já entrando na unidade 2. Vou dar uma olhada na estrutura de aulas, eu acho que a unidade 2 trata de algumas coisas de potência. Ah, sim, nós ainda vamos ver isso, vamos ver. É a próxima. Agora que a gente estudou, então, os elementos do circuito, o próximo exercício agora eu vou propor, fechando essa revisão que eu falei do mudando a frequência, eu vou calcular agora a potência também, potência elétrica. Aí nós vamos encerrar essa parte com potência elétrica. Essa é a segunda aula pelo vídeo, hein? Não, de vídeo é a nossa primeira, né? Ah, ok. Até então não estava combinado essa dinâmica que a escola estabeleceu a partir dessa semana para nós, a partir dessa aula agora, segunda-feira. O vídeo você vai postar no YouTube, ou Moraes? Então, eu vou postar o YouTube, como vai ficar vídeo pesado, a escola vai ter que me autorizar, que é o que a gente está tentando alinhar com o Vinícius, de criar um link para não postar isso no ar, vai ficar pesado, vai ficar impossível todo mundo usar. A gente está buscando um recurso de colocar um link para o YouTube. Aí eu tenho que ver a parte legal da escola, se está tudo bem, se não tem problema. Aqui, você falou que eu vou postar, só para concluir a resposta, Fernando, desculpa. Eu vou postar no YouTube, aí nesse caso eu disponibilizo o link na aula. Aí, então, a gente vai disponibilizar o link na aula. Ok. Você falou que o exercício vai ser entregue no dia da avaliação, né? Mas o dia da avaliação está postado aqui no cronograma para o dia 15/4. Sim. E parece que a Pitágoras postou algumas notas que algumas faculdades vão começar dia 20/4, que estão com previsão de voltar. Uhum. Então, você sabe se tem um problema? Não, assim, formalmente eu vou deixar que o Vinícius comunique a vocês. Ele vai disparar assim que ele tiver isso da diretoria, ele vai disparar. Eu não tenho essa informação para te falar, porque a escola está lidando com aquele cronograma do governo, que estão fazendo acompanhamento, e na medida que sentir que houve uma evolução no país em termos de redução de casos de letalidade aí, né, do coronavírus, eles vão encurtando os home office, né, os isolamentos social aí. Aí, na medida que isso acontecer, a escola vai fixando as datas, entendeu? Me parece que o mês de abril, eu acho que deve haver prorrogação, porque a própria prefeitura ainda vai manifestar, porque a escola tem que seguir a ordem do governo e do município. Se o governo mantiver isolamento social esse mês, a escola vai ter que adequar o cronograma dela também. Porque a municipal parece que ela vai entrar em férias coletiva. Agora. Aí a gente não sabe. Então, aí vamos... ter férias no meio do ano. Vamos aguardar a comunicação, né, Robson? Porque na medida que acontecer, a escola vai estar comunicando e é importante manter conexão aí com... A gente não vai estar mandando via Zap, embora vocês tenham um grupo de vocês. A comunicação vai ser sempre via AVA, tá? Tá, beleza. Melhor. Claro, aí Então, fica todo mundo, né? Só isso mesmo, obrigado. Ok, estamos à disposição. Se não tiver pergunta, quem já tiver encerrado, quiser ir desconectando, fica à vontade. Eu estou à disposição para perguntas e dúvidas.
Pessoal, se não tiver dúvida nem pergunta, eu vou dar por encerrado e vou desconectar para encerrar a gravação, para a gente não... Também já está dando 2 horas de gravação, para o vídeo também não ficar pesado. Eu acho que dentro do tempo e metodologia proposta, está adequado ao que a escola propõe de aplicar essa metodologia, ok? Ok. Então, vou dar por encerrado, vou encerrar a gravação e vou disponibilizar, tão logo possível, esse material para vocês poderem acessar livremente aí, ok? Um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais.